Olá, alunos do primeiro ano C e primeiro ano D, que é o professor Maurício, e nesse vídeo eu farei a correção da avaliação de NTPPS do segundo período. Então vamos lá. Para responder a primeira questão, vocês teriam que ler os textos 1 e texto 2. Eu vou ler esses textos com vocês para a gente compreender melhor a questão. Texto 1. Ela acorda tarde depois de ter ido ao teatro e à dança. Ela lê romances, além de desperdiçar o tempo a olhar para a rua da sua janela ou da sua varanda. Passa horas no tocador a arrumar o seu complicado penteado. Um número igual de horas praticando o piano e mais outra na sua aula de francês ou de dança. Texto 2. As janelas e portas gradeadas com treliças não eram cadeias confessas, positivas, mas eram, pelo aspecto e pelo seu destino, grandes gaiolas, onde os pais e maridos zelavam, sonegadas à sociedade, às filhas e às esposas. Percebam que nos dois textos, eles estão falando do sexo feminino, de uma visão sobre a mulher. A respeito a representação social do feminino comum aos dois textos é como é que os dois textos mostram essa relação do feminino, né, da mulher. Então, o gabarito é a letra A. Submissão de gênero, apoiada pela concepção patriarcal de família. Então, nós percebemos que nos dois textos a mulher está apresentada como alguém que está submissa ao homem. Né? Então, nós temos uma submissão de gênero, apoiada pela concepção patriarcal de família, que é a concepção em que a família ela é gerida, né, ela é conduzida pelo homem, pelo patriarca. Então, essa ideia que o homem é que deve suprir e proteger a família, né, é bem presente nesse texto, onde a função da mulher é relegada a funções inferiores à do homem, ou funções que não são tão importantes quanto a do homem, né, na sociedade. Aqui nós temos o texto Maria da Penha, que é uma letra de canção da Alcione, para responder à questão 2. Eu não vou ler o texto com vocês para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Mas vamos para a questão. A letra da canção faz referência a uma iniciativa destinada a combater um tipo de desrespeito e exclusão social, associado principalmente. Então, na letra da canção, ele traz essa questão do combate a um tipo de desrespeito e a exclusão social. Está associada ao que ou a quem, né? Letra C, as relações de gênero socialmente construídas ao longo da história. Pelo próprio nome, né? Maria da Penha, a gente já associa, né? Todo mundo já conhece a Lei Maria da Penha, já sabe um pouco da história dela, né? Dessa mulher que foi vítima, né? De violência e que essa violência que ela sofreu, né, possibilitou a criação de uma lei que possa proteger a mulher. Então é isso que a letra traz, né, e a gente percebe que pela questão a alternativa que mais se assemelha à ideia proposta é a letra C, relações de gênero socialmente construídas ao longo da história. Nós temos aqui um texto, Indigência Sexual e Afetiva, do Frei Beto. Com base nesse texto, vocês iriam responder as questões 3, 4 e 5. Eu não vou ler o texto todo também, mas a gente vai refletir alguns trechos para entender as questões. Questão 3. Segundo trecho do texto, o que me espanta é que os jovens se queixam de que têm poucas fontes de conhecimento da sexualidade. Marque a alternativa que melhor explica esse fato defendido pelo autor do texto. Né? Por que o autor do texto afirma isso? Que os jovens se queixam que têm poucas fontes de conhecimento da sexualidade. Então, a alternativa que mais tem relação com essa questão é a letra B. Nas escolas, o tema foi introduzido nas últimas décadas, mas com ênfase apenas à higiene corporal. Nas classes populares, os jovens ainda aprendem na rua, muitos aprendem sobre o tema pela televisão, que exacerba o voyeurismo, sem que as famílias, escolas e igrejas orientem o olhar das crianças. Então, por mais que o jovem tenha acesso a esse tema, né, segundo o autor, ele não tem ainda um acesso, né, de informações realmente que possam ajudar ele a compreender melhor essa questão da sexualidade. Questão 4. Como ressaltou George Weithen, representante do organismo da ONU no Brasil,
Há aspectos positivos, como o repúdio à promiscuidade e a busca de mais conhecimento sobre a questão. E na aula de NTPPS, o psicólogo Emerson Oliveira, a aula que nós tivemos via Meet, ressaltou a importância de esperar o tempo certo como algo positivo também, porque a rejeição, a troca de parceiros, a busca de mais conhecimento sobre sexualidade e a espera pelo tempo certo são considerados aspectos positivos. Por que que o adolescente, que o jovem, deve ter essa visão antes de iniciar a sua vida afetiva e sexual? Letra C. Pelo amadurecimento psicológico, sexual e afetivo que permitem o jovem a ter experiências menos traumáticas e bem-sucedidas. Pela fala do Jorge Weiten no texto, pela fala do psicólogo que nós convidamos para a nossa web, via Meet, a gente compreendeu isso. Quinta questão. Estamos começando a ter vergonha de assumir valores, cultivar o espírito e fazer projetos. Nos escombros da modernidade, tudo é aqui e agora. My brother. E quando o desemprego, o baixo nível de educação, a violência, a desagregação familiar nos fecham as cortinas do horizonte da felicidade, o jeito é apelar para o prazer imediato, epidérmico, já que a vida se reduz a um jogo de sobrevivência e morte, e a morte pode estar nos espreitando na próxima esquina. Esse trecho foi retirado do texto, do Frei Beto. Quinta questão. Tendo como base o trecho acima, o que foi refletido sobre o conteúdo sexualidade e afetividade, e com base nos conhecimentos adquiridos por você, produza um comentário expondo suas conclusões a respeito do assunto. Sexualidade na adolescência. Nós pedimos no mínimo 7 linhas. Aí, com base no texto, nas discussões que nós trazemos nas aulas de NTPPS, os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo da vida escolar de vocês, ou nas relações familiares, ou com amigos, você iria falar um pouquinho sobre essa questão da sexualidade na adolescência. Qual a importância, como é que você percebe isso? Uma questão muito pessoal. O importante era que vocês falassem um pouco sobre como vocês percebem, compreendem a sexualidade na adolescência, tá certo? As questões seguintes, das 6 a 10, nós elaboramos essas questões com base no conto Cristina, do livro de conto A Geração das Pequenas Coisas, que vocês receberam. A gente espera que vocês tenham lido o conto excelente, para vocês conseguirem compreender e responder as questões. Vamos para a questão 6. No conto Cristina, o narrador participa da história, por isso, o texto é escrito em primeira pessoa do singular. Marque a alternativa que fique evidente essa afirmação. Quando a gente diz que o narrador é em primeira pessoa, quer dizer que ele conta a história onde ele participa. Ele se inclui na história. Então, qual das alternativas apresenta um trecho em que a gente consegue perceber que esse narrador ele também é personagem, ele participa da história? Letra D. Eu não sabia como agir, mas desafiando a minha insegurança oferecia balas a ela. Olha aí o uso do eu, o uso do minha, indica que o narrador está em primeira pessoa, na primeira pessoa do singular. Sétima questão. Marque a alternativa que melhor define o assunto tratado no conto. Esse conto, Cristina, falava de quê? Quem leu conseguiu entender facilmente, que é a letra B. O amor na adolescência e as suas inquietações, o que esse amor provoca, na adolescência. Vamos avançar. Oitava questão. Analise o trecho abaixo extraído do conto. A sessão era às 4. Às 3h30 eu já estava à porta do cinema. Procurei entre as pessoas na fila da bilheteria, mas não a vi. Aí ela fala do narrador personagem do conto. Após a leitura do trecho acima, percebe-se que o narrador personagem, em relação ao que havia combinado com Cristina, estava como? Ele havia combinado de se encontrarem para assistirem ao filme, e ao cinema, matinê. Pela essa descrição dele, a gente percebe como é que ele estava se sentindo. Ele estava se sentindo o quê? Apreensivo, que é a mesma coisa de nervoso, ansioso, Ele não estava aborrecido, ele não estava amedrontado, acovardado, nem temeroso. Ele estava apreensivo, estava nervoso. Nona questão. O que fez o narrador esquecer Teresa? O texto começa falando sobre esse amor dele pela prima Teresa, O que é que fez ele esquecer Teresa,
Foi letra C, ter se apaixonado por Cristina, uma colega de sala de aula. Quando ele chegou Cristina, quando ele viu ela com outros olhos, quando ele realmente bateu o olho nela, ele imediatamente passou a esquecer, né, o que ele sentia pela Teresa. 10ª questão. Assim como o narrador, muitas pessoas já passaram por situações semelhantes à que ele viveu. Faça um comentário sobre as relações afetivas na adolescência. Né? Para quem lê o texto, né, pode perceber essas inquietações do personagem, né, que tava, primeiro ele tinha um sentimento pela Teresa, depois apareceu a Cristina e aparece ali os sinais do primeiro amor, né, ou de uma paixão, do sentimento que ele nutria por ela. Então, com base nesse conto, com base que vocês já conhecem ou aprenderam sobre a afetividade, vocês iam falar um pouco sobre as relações afetivas na adolescência, algo também muito pessoal de vocês. Vocês iriam aí usar 7 linhas, no mínimo, para dar a opinião de vocês, relatar alguma experiência, né, sobre essa questão das relações afetivas na adolescência. Pronto, a prova foi corrigida, espero que vocês tenham compreendido. Um abraço a todos e eu desejo boas férias.